Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma correção do segundo ano, PET 6, tá bom? Vamos lá correndo que o tempo urge como um leão faminto à beira de um rebanho de cordeiros. Então, desenvolvimento das plantas. A semente é uma importante estrutura encontrada em alguns grupos de vegetais. Das plantas citadas abaixo, qual é a única que possui semente? Não, essa é muito fácil. Professor, eu não sei. Não, não é possível que você não conheça a araucária, né? Aí você vai falar assim, mas eu não conheço todas as outras, mas você sabendo que a araucária tem semente, então se só tem uma alternativa correta, você vai marcá-la. Professor, o que é araucária? Pinheiro, né? Aqueles pinheiros lá do sul, que tem aquele formato assim, ó. Lembrou? Que dá os pinhões. Né? Eu tô fazendo bem feio aqui, mas é isso aí, ó. Que dá aquele no topo lá, que dá folha apenas. Tá? Samambaia você conhece, você sabe que não tem semente. Você vai falar, professor, eu nunca vi semente de samambaia. Obviamente, né? Não existe. Musgo e hepática são briófitas e a avenca, como a samambaia, ambas são pteridófitas. Não tem semente, beleza? Questão 2. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente uma função da semente. Também muito fácil, colonização de novas áreas. Tá? A função da semente é levar a planta para uma distância maior. Função, eu não gosto muito dessa palavra de função, mas a função desempenhada por ela, que ela assumiu, né? A vantagem evolutiva que a semente trouxe foi essa possibilidade de não precisar cair na mesma região. Por quê? Por quê, professor? Porque, primeiro, aquela plântula, né, que está na semente ali, ela tem seus nutrientes e ela também tem uma proteção, então ela consegue durar um tempo, então ela consegue, às vezes, passar até pelo trato digestório de pássaros, mamíferos e sair intacta, né? E às vezes já cai até com esterco, né? E para poder colonizar novas áreas, né? Por isso muitas vezes cresce planta aí que não tinha perto da sua casa, porque um pássaro trouxe, o vento trouxe e aí vai. Então a semente traz essa vantagem evolutiva para essas plantas superiores, né? 3. Leia o texto abaixo para responder a essa questão. A adição de 10% de óleo de castanho do Brasil, eu já vou parar por aí, tá? O óleo de castanho do Brasil, por que, professor? Não interessa o que faz no experimento lá, não. Para a questão agora, não. O óleo de castanho do Brasil é extraído do endosperma das sementes, um tecido que acumula frequentemente grandes quantidades de nutrientes. Esse tecido origina-se da fusão de dois núcleos polares e uma célula espermática. Professor, por que você não leu o texto? Porque não interessa. É questão típica de PUC e muitas vezes do Enem também. O texto não fala nada que se esclareça para a questão. É um texto de curiosidade. E na hora do vestibular não interessa a curiosidade, interessa a praticidade e fazer a questão rápido. Beleza? Então, sugestão minha para você é essa. Sempre quando você for fazer uma prova desse tipo, pode ler o comecinho lá, igual eu li? Não, pode ir direto para cá já. Porque senão você gasta ali alguns minutos lendo aquilo e não te trouxe nenhuma informação para responder. Não precisava de ler a questão. Ridícula esse tipo de questão. Vamos lá. Semana 2. Tecidos meristemáticos. Número 1. Os meristemas primários, procâmbio, meristema fundamental e protoderme originam, respectivamente, os seguintes tecidos vegetais. Professor, é muito nome. Eu concordo. Não discordo, não. Eu vou te dar uma sugestão aqui, ó, para você. Uma jogada de palavras. O procâmbio, a gente vai ver que não tem muito sentido, mas tem. Por quê? Câmbio. Câmbio lembra o quê? Transporte, troca. Então, nós vamos em tecidos que tenham troca, xilema e floema.
Então, nós temos agora possível a B, a D e a E. Meristema, olha a palavra, termina com ema. Então, seria interessante uma palavra, coisas que terminem com ema ou ima. Então, olha aqui, parênquima, colênquima. Aqui já no caso aqui, ó, tá meio confuso, né? Mas aqui no caso, ó, o filogêneo, eu grifei, mas não é, né? Pode ser esse aqui, parênquima, colênquima e esclerênquima. Faltou um ponto e vírgula nessas frases deles, né? Muito mal elaborado. Esse aqui que eu grifei também pode ser epiderme? Não, porque é ema, ima. Então, sobrou qual, professor? Letra D, de dado. Professor. E olha aqui, ó, protoderme. Vai de original o quê? Epiderme. Por que ponto e vírgula era interessante? Porque eles iam separar os três. O procâmbio é esses dois. O meristema são esses três. E a protoderme, a epiderme. Questão muito mal elaborada e mal copiada, né? Mas enfim, vamos lá. 2. Univag 2014. O meristema é um tecido vegetal cujas células possuem alta capacidade de se dividir, dando origem aos diversos tecidos vegetais. Com relação a esse tecido e aos tipos de gemas por ele formados, é correto afirmar que o meristema lateral existente na maioria das eudicotiledôneas é responsável pelo crescimento em espessura. Então, é esse meristema aqui, ó, que a gente chama de secundário também, ele faz com que a árvore, a planta fique mais grossa, né? Ganhe espessura, vai crescendo, né, em largura, tá? Aí as outras estão erradas, tá bom? 3. A figura a seguir representa os ápices de ramos caulinares. Nós temos os ápices, né, nas pontas, aí tem eles ao longo aqui, os nós, né, as axilas. Então vamos lá. O botão floral representa a gema lateral que multiplicou. Não, mas primeiro vamos ler aqui, ó. Analisando as frases 1 a 5, nota-se que ocorreu um erro na frase. Então vamos achar que ocorreu um erro. O botão floral representa a gema lateral que multiplicou suas células para dar origem aos constituintes de uma flor. Beleza? Os gomos apontados no esquema são os meristemas primários, que podem evoluir para dar origem a ramos vegetativos ou a flores. Correto? A lenticela é uma estrutura de troca gasosa que se diferencia a partir da epiderme. Viaja não, né? Viaja não, nada a ver com isso. O que faz a troca gasosa lá é outra estrutura, não tem nada a ver com lenticela, não. Então vamos lá. 4. Com 1 ano de idade, o abacateiro media meio metro de altura. Nessa época, sofreu uma lesão no caule a uma altura de 20 centímetros do solo. E olha que estão dando a resposta, hein? Como indicado no esquema, ao completar 3 anos, ele alcançou 5 metros de altura e a cicatriz encontra-se então a uma altura do solo de aproximadamente... Porque, para começar, essa lesão aqui, para ter 20 centímetros aqui para cá não tem só 30 centímetros, né? Então, você já vê que a planta cresceu e continua com 20 centímetros. Professor, mas por quê? Não vai crescer? Não. Vai, mas a planta cresce em qual parte? No ápice. Né? São aqui, ó, né? Nas gemas apicais que vão ser produzidas. É claro, né? Eu estou mostrando aqui, mas não quer dizer que é a folha, né? No caule lá, as gemas apicais que vão fazendo o crescimento. Então, ela cresce gerando novas células aqui, ó. Não aqui. Então, ela não vem de baixo para cima, ela cresce de cima para cima. E aí ela engrossa, a gente já viu, né? Acabou de ver lá, que tem os laterais que fazem crescer, tá bom? Então, semana 3 e 4, tecidos permanentes dos vegetais. Sabe-se que a cortiça ou suber, que apresenta múltiplas aplicações, representa
um tecido vegetal morto que reveste especialmente caules. No Brasil, a cortiça é retirada especialmente do sobreiro, introduzido e cultivado no sul. A cortiça é originada de novo, eu li aqui de bobo, né? Mas para mim era pequeno o enunciado. Quando o enunciado é grande, eu já não vou ler mesmo, não. Então, a cortiça é originada do felogênio, beleza? Não tem como ficar rendendo muito, não. É esse tecido aqui que forma a cortiça. Esse felogênio, se a gente pega um corte lá de madeira lá, ele está aqui, ó. É essa camada de célula aqui, ó, que vai se reproduzindo e vai formando células para fora, que vai dar origem à cortiça, tá bom? 2. Nos vegetais superiores, o tecido destinado à proteção, que é o tecido de revestimento das partes verdes, principalmente os caules e as folhas, é denominado epiderme. E o tecido morto, que revela apenas vestígios das células que ali existiam nas regiões velhas de caules e raízes, é denominado suber, tá? Ou aquela cortiça que a gente viu lá agora, tá? Então, o suber é formado do felogênio, mas o felogênio não é célula morta, porque se reproduz. Beleza? Beleza. 3. São tecidos vivos nas plantas. Fácil, vou marcar direto. Floema, câmbio e meristema. Por quê, professor? Porque o suber é tecido morto e ele está em todas as outras 4. Então, não precisava nem pensar. 4. Os tecidos mortos são bastante frequentes nos vegetais. Beleza? Marque a alternativa que contenha somente tecidos que contenham células mortas funcionais. Professor, você marcou lá embaixo já. Vamos direto. Falei. Só célula morta? Letra A. O suber, o xilema também é morto e esclera. Lembra que esclera é algo que já passou, né? Esclerosado. Então, esclerênquima. Beleza? 5. Nos vegetais, o câmbio fascicular originará feixes liberianos e lenhosos. F. Isso aqui é erro de digitação, né? De formatação. Eles deixaram virar item lá, né? Deixaram virar como se fosse sumiu o nome, gente. Tópicos. Aí parou no E aqui e continuou no F. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos aprender a formatar um texto, né? Mas tá bom. Vai bem, vai bem. O erro dos erros é o menor. Não teria gabarito, né? Porque o gabarito vai de A até a E. Era questão anulada na prova, se fosse na PUC Minas. Mas isso não aconteceu lá na PUC Minas. Foi erro de digitação no PET mesmo, tá bom? 6. O esquema a seguir se refere a um corte transversal de uma folha de vegetal. Então, pegou a folha, cortou, nós estamos vendo ao microscópio, tá bom? Em que estruturas histológicas foram indicadas pelos números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e o 5 lá embaixo. Beleza? Beleza. O 5 é o buraquinho, tá? Que é por onde acontece a respiração, que a gente chama de estômago, tá? Que inclusive eu tinha falado lá anteriormente que não era para aquela estrutura. Mas enfim, vamos lá. Em relação a esse esquema, é incorreto afirmar que um é uma estrutura com capacidade de proteção, um é o epitélio com capacidade de renovação. Uma das duas vai estar errada. Por quê, professor? Ué, tá óbvio, né? Tá óbvio, né? Que é uma das duas. E qual que é? É a letra B. Por quê? Porque é o 2 que é o epitélio. A 1 aqui é só uma substância que reveste o epitélio. Tá bom? Então, letra B. 7. Existem certos insetos pulgões que se alimentam de substâncias elaboradas pelos vegetais. Não só pulgões, tá? Tem outros animais também que se alimentam, né? Os barbeiros, alguns barbeiros que são epífitas, né? Epífita não, Giovanni. Herbívoros, perdão, gente. Que são herbívoros, que vão sugar, né? Que são sugadores de plantas. O macho do pernilongo, né? Da muriçoca. Então vamos lá. Para obtê-las, introduzem uma tromba sugadora em órgãos especiais, principalmente folhas. Para sugar a substância de que necessitam, deve atingir com a tromba. Então vamos lá. Qual substância que eles querem pegar? A elaborada. A gente conhece essa elaborada como seiva elaborada. Lembra disso?
A gente estudou isso lá atrás no fundamental. Que é produzido na folha e vai para as raízes, né? Qual o sistema que faz o transporte desta seiva? Floema. Tá bom? E ele é mais superficial, tá? O xilema que é lá dentro do tronco, lá dentro daqueles caninhos que passam na folha. O floema não. O floema ele vai passando por fora dessa estrutura, tá? Beleza? É a parte externa dessa estrutura, daqueles caninhos lá. E no caso do tronco, geralmente ele vai estar perto da casca. Inclusive, existe aquele anel de malpique que muitos malditos fazem em árvores aí para matá-las, né? Vamos lá. 8. Há um tecido constituído por vasos lenhosos associados às fibras lenhosas, situado no cilindro central. Lenhoso, mentira. Durante o inverno, parte dos vasos lenhosos podem ser bloqueados e obstruídos por expansões de células do parênquima denominadas tilas. Esse tecido é denominado fibras lenhosas, que passam lá dentro, vasos. Então, é o xilema, acabei de falar, né? Que é o vaso que passa lá dentro. 9. Células cutinizadas. Ó, a cutina, que era aquela estrutura que eu tinha falado que era o 1 lá, tá? Localizam-se, já acabei de entregar, né? Na epiderme, tá? Então, tá aí as células da epiderme, e aí tem aquela cutina, aquela estrutura que vai impermeabilizar a folha, porque senão a folha sempre sofreria com dessecação, né? Ela sempre ficaria seca. Desidratação, porque a água iria evaporar. Essa cutina é feita de um material impermeável. Mas, professor, então se é impermeável, nada vai entrar. Não, aí tem, por isso que tem os estômatos, né? Que é o buraquinho lá por onde a folha se faz as suas trocas, tanto as trocas gasosas quanto também a transpiração, tá? E esse estômato ele é controlado pelas células em volta, que elas incham ou diminuem de tamanho para poder abrir e fechar, tá? Então vamos lá. São chamados de tecidos de revestimento nos vegetais. Letra A, esclerênquima e tecido suberoso. B, colênquima e epiderme. C, tecido suberoso e colênquima. D, colênquima e esclerênquima. E, epiderme e tecido suberoso. Professor, é muito nome. Não, lembre-se que sempre derme vai estar associado com pele. A pele da árvore, sim. Epi, geralmente é o que está mais por fora. Então, epiderme é aquele tecido que reveste totalmente por fora. Também no nosso caso, tá? Nós temos epiderme. E tecido suberoso. A gente já viu que o sub lá é a casca do caule. Então, tecido suberoso. Beleza? Beleza, então nós ficamos por aqui. Eu agradeço pela audiência, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Tchau.